Bem-vindos ao podcast da distribuição hoje, o podcast At Retail. Esta será a primeira edição deste novo formato de conteúdos que apresentamos aos nossos leitores e para esta primeira edição, umas conversas que queremos que sejam sobre retalho, convidamos uma pessoa precisamente fora da área. Vamos ter connosco o Edson Ataíde, vamos falar aqui um bocadinho da comunicação nesta nova era, todas as transições, onde já assistimos a várias disrupções naquilo que é a forma tradicional de comunicar, quer de retalhistas, quer de marcas, e por isso o Edson, pela sua larga experiência que tem aqui no mercado publicitário português, apesar de ser brasileiro e de já estar radicado aqui em Portugal há vários anos, trará aqui também uma perspectiva renovada relativamente a vários temas. Neste sentido, e também não perdendo mais tempo, agradecer aqui a disponibilidade do Edson para estar hoje connosco e lançar-lhe já o desafio, Edson. Sei que foi dos seus trabalhos mais emblemáticos, é aqui uma daquelas campanhas Toucin da Telecel, salvo erro. Desde então as coisas mudaram muito em termos de comunicação e não só. Hoje já temos outras formas, já viu o CD, já viu o cassete vídeo, já viu essas coisas todas. Hoje andamos agarrados ao telemóvel. Que balanço se faz de todas estas transformações que fomos sentindo enquanto sociedade e que desafios são hoje os desafios da comunicação de marcas? Bom, olá, obrigado pelo convite. Eu espero que eu possa contribuir aqui com a minha experiência com retalho na ótica do utilizador, de alguém que tem que frequentar supermercados e lojas e fazer compras online e offline, enfim. E respondendo a sua pergunta, o publicitário ele precisa ter um pouco de calma sempre ao encarar as mudanças da sociedade, porque nossa tarefa é de nunca mudar mais rápido que a própria sociedade. Explico. A publicidade é a vanguarda da retaguarda. A gente sempre parece muito moderno, mas na verdade tudo que fazemos só é possível porque já existe ali na sociedade a aptidão, a vontade, a necessidade, o desejo das coisas que nós fazemos. Não é lugar da publicidade ou da comunicação comercial assustar as pessoas, nem provocar polêmicas desnecessárias, a não ser que seja a marca que exija isso. Tem uma ou outra marca que vive disso, mas é bem pouco comum. O que nós temos que fazer é olhar para a sociedade, olhar para o que se passa e ir reagindo. Assim sendo, o ser humano não muda muito. A gente parece que muda, mas a gente anda sempre em volta do nosso próprio umbigo, né? Então, há 30 anos atrás, como há 40, como hoje, ou como daqui a 10, o consumidor quer ser satisfeito em alguma coisa, né? Eu compro esse produto por quê? Porque ele me satisfaz, ele me agrada, ele me dá alguma confiança, ele me dá alguma tranquilidade, ele resolve um problema meu. Um problema real ou imaginário, mas ele resolve algum problema meu. Então a gente tem que olhar para as coisas sempre com alguma calma, porque nenhum computador vai entrar e um robô vai entrar e vai mudar tudo de hoje para amanhã. A gente tem que ir testando coisas, vendo os novos ambientes, mas sabendo que o consumidor, a dona de casa, é uma pessoa e ela é uma pessoa com as suas fidelidades, com os seus hábitos, que aprendeu muitas vezes esses hábitos com os seus pais, né, com seus avós, e ela quer reconhecer os produtos, as marcas e os lugares onde essas marcas estão presentes. Assustá-los nunca é bom negócio. Mas antes tínhamos uma, duas plataformas para comunicação. Tínhamos a imprensa, tínhamos a televisão, o rádio também, não numa forma tão direta. Como é hoje trabalhar com tanta plataforma diferente e sendo que há já um nível de saturação relativamente à publicidade que é muito maior do que havia antes? Bom, isso é verdade. Hoje é um corrupio. Hoje eu não faço a mínima ideia do que eu iria fazer daí a meia hora. Realmente, há 30 anos ou 20 anos, eu sabia que eu ia sentar, ia criar alguma coisa para televisão, possivelmente alguma coisa para rádio, com certeza alguma coisa para a imprensa, para o outdoor, e aí ficava. Quando muito um evento, quando muito uma ativação, quando muito um marketing direto. Hoje em dia é tudo isso ao mesmo tempo agora e não é nada disso, e tudo isso interessa e ao mesmo tempo é uma dúvida que quem vai prestar atenção. Nós vivemos a era da desatenção, em que demasiado estímulo de comunicação faz com que toda a gente esteja um pouco adormecido. Mas isso é a realidade, isso é o que existe. Também dentro do que existe, esses meios considerados mais tradicionais continuam existindo e num país como Portugal continuam tendo muito impacto. Então, não adianta entrar num
um seminário e ver lá alguém apresentando que nos Estados Unidos, em Nova York, a última coisa, a última bolacha do pacote é essa aqui, e querer segunda-feira já implementar isso sem pensar, sem ponderar, sem nem saber se isso vai atingir o seu consumidor. Bem ou mal, o certo é que você continua atingindo as pessoas nos dias de hoje, não vou dizer daqui a 10 anos, usando os meios tradicionais boa parte das vezes. Alguns públicos já não. Muito jovem, vai ser necessário você investir de outro jeito. Mas pessoas adultas, você acaba conseguindo falar com elas através de televisão, possivelmente publicidade exterior, algum jornal, o que dá uma certa tranquilidade, né? Claro. Mas não impede que o desafio seja grande, porque aí também a marca, no caso do cliente, o marketeer, ele quer ver como tudo funciona em todo lado, né? E às vezes eu tenho até que explicar. Não adianta funcionar em todo lado, não vai funcionar onde as pessoas vão ver. Então a gente tem que optar muitas vezes sobre uma questão mesmo de eficácia. E aí conseguir fazer e navegar dentro dessa confusão que é o dia a dia. E como é que se percebe onde é que é mais útil comunicar? Eu este ano tive aqui um choque de já ser considerado quase um idoso digital, ou seja, eu sou da altura ainda dos Walkmans, do Discman, da cassete, das disquetes no computador. Hoje já temos tudo na cloud, já temos um ambiente completamente diferente. Você já é idoso mesmo, independente se é digital ou não. Você lembra do Walkman? Sim. Já somos idosos. Eu claro. então sou um dinossauro. Sim, é isso. Mas como é que achamos o ritmo certo, o sítio certo para comunicar com estas multiplicidade de gerações que também têm aqui também objetivos diferentes? Mas eu vou ter uma questão que eu já coloquei, e isso é relevante. Mas eu quero falar com toda a gente. Vamos lá. Assim, se eu via assim, um exemplo, né? Eu vou vender um detergente para lavar roupa. Eu preciso realmente atingir toda a gente? O que me interessa o jovem de 15 anos? Pode até ser que ele tenha uma opinião a dar na matéria, e pode ser que eu queira realmente falar com ele enquanto marca, porque eu tenho objetivos específicos. Mas essa maluquice de querer falar com toda a gente é uma maluquice. Já era uma maluquice até quando a gente estava na televisão, só na televisão, né? Eu me lembro muitas vezes de ver um briefing, né? Público-alvo, né? Todas as pessoas. Eu até de uma vez trabalhava para um jornal, trabalhava para um cliente que era um jornal, né, e via no briefing lá. Público target, todas as pessoas que sabem ler. Então, se já não fazia sentido quando você tinha os grandes meios de massa, hoje em dia que você tem essa coisa tão espatifada, realmente como chegar em algumas pessoas, como chegar naquelas pessoas que me interessam, e aí eu pegar o investimento que eu tenho e focar nelas. Eu não vou chegar a todas as pessoas, é impossível. Eu não vou chegar a todas as pessoas com igual qualidade, e possivelmente eu não precise e talvez até não deva. Sobre essa vontade de querer falar com gente que na prática não me compra, eu posso fazer com que a marca pareça uma coisa que acaba por afastar quem deveria me comprar. Essa função de juiz, de decidir o lado certo ou errado de comunicar, ela é ainda, ou deve ser ainda, muito partilhada entre o publicitário e o profissional de marketing. Quando ela é muito separada, quando fica 100% na mão do profissional de marketing ou 100% na mão do publicitário, significa que alguma coisa não vai ser bem pensada. Para funcionar, tem que ser um acordo entre as partes, e agora envolvendo uma terceira pessoa muito importante, que é o acionista da empresa, dona do produto. Ele também tem que ter noção onde ele vai investir, para depois também cobrar resultados, e não cobrar resultados indevidos, do tipo, eu vendo, sei lá, sutiã, e ele não viu o filme o anúncio do meu sutiã durante o futebol. E assim, eu poder ir e falar para os meus amigos que afinal eu anuncio, gasto dinheiro e ninguém vê o que eu faço. Quando na verdade está sendo anunciado no programa matinal da dona de casa, né? Então, às vezes, quem está do lado da empresa, que é o dono da empresa, tem que ter noção também de que, por mais que ele invista, para você falar com toda a gente, você precisa de uma pipa de massa que não está assim disponível, acho que para ninguém, para marca nenhuma. Mas achas que as marcas também mudaram? Ou seja, nós antes assumíamos marcas mundiais
que todos víamos com bons olhos, e hoje temos marcas que já levam aqui algum atrito por parte do consumidor, sendo que as marcas também estão a mudar? Não, as marcas já vão evoluindo, as marcas mundiais continuam acontecendo. Hoje até um fenômeno que é relativamente novo, né, a partir das redes sociais, que é as marcas já não controlam mais regionalmente ou localmente sua comunicação. Então, é uma marca mundial, vamos lá, um exemplo, Coca-Cola, uma Pepsi, né, faz uma comunicação numa cidade dos Estados Unidos, é bom que esteja bem feita. É bom que ela não gere problema, porque se ela gerar problema, isso vai dar um efeito que vai bater no Japão, vai passar para Portugal, vai ser notícia no Brasil. Ou seja, as marcas deixaram de ter esse controle absoluto sobre quem vê a comunicação comercial que eles fazem. Isso não tem mais volta, não tem como você controlar. Isso também faz com que algumas marcas sofram de uma certa dificuldade de entender. Uma marca local, ela necessariamente ela é mais próxima das pessoas do país onde ela anuncia. Isso é bom, né? Causa identificação, mas pelo simples fato de ser local faz com que ela talvez não seja cosmopolita, né? E aí você tem marcas cosmopolitas e que fazem coisas, sei lá, faz um filme que se passa em Nova York ou se passa em Los Angeles com a Madonna ou com a Lady Gaga, e depois o consumidor de vários países acaba por querer publicar ou comentar, porque ela tem ícones da cultura pop mundial. E a marca local acaba por não ter isso. Querer ter a mesma coisa é impossível, né? Vai ter uma outra coisa. Ela vai ter esse discurso de proximidade, vai usar os ícones conhecidos do país, e aí as pessoas tenderão a ter a sua afetividade também colocada. Há um equilíbrio. Não dá para você imaginar que é culpa do publicitário não conseguir as duas coisas. Claro. Aqui se calhar fugindo um bocadinho do âmbito que estávamos a manter agora na conversa, mas comprar e o consumo foi muito da lógica de progresso da sociedade humana nos últimos anos. Agora estamos a assistir um movimento que parece aqui um pouco contrário, em que até se pede às pessoas para terem alguma contenção quando compram e comprarem mais responsavelmente. A digitalização também da jornada de compra acabou por tirar força às marcas no sentido de incentivarem um consumo, ou acha que a digitalização veio aqui dar uma democratização daquilo que é a marca, uma vez que a pessoa que consome, ou mesmo não sendo consumidor, pode ter uma opinião sobre a marca? Vamos lá. O fato da pessoa poder ter opinião e manifestar a sua opinião, acho que aqui a grande diferença é o manifestar, né? A opinião sempre teve, né? Claro. Mas se calhar ela falava com o empregado da loja e esse não passava informação adiante, até porque não tinha que passar, né? E hoje em dia a pessoa tem determinada experiência com o produto e já vai na página da rede social daquela marca, já diz lá a sua insatisfação e o dono da empresa em outro país vê. E aí já está feito já o probleminha, já aconteceu aqui o caso, né? Essa proximidade que o digital traz entre o consumidor e os produtos, né, e os serviços, tem esse lado de tornar ainda mais complicada a tarefa de quem gere as marcas. Porque é como se fosse uma novela. Uma novela está sendo produzida e exibida com um capítulo de avanço, digamos assim. Então, está no ar, né, está acontecendo e já alguém está assistindo e está reagindo, né? E o capítulo do dia seguinte já tem que ser gravado, tendo em vista essa reação. Nem sempre você consegue ser tão rápido, nem sempre você consegue estar tão atento, nem sempre você consegue ter tantos olhos. E isso também gera insatisfação no consumidor, porque ele parte do princípio que existe um grande Big Brother das marcas, como se tivesse alguém que tem essa capacidade nas empresas, departamentos imensos, com milhares de pessoas, a ver cada comentário numa rede social, a ver cada opinião e dar o peso que aquela pessoa acha que aquela opinião tem. Não é verdade, né? E os consumidores acham que isso é verdade. O nosso consumidor hoje, isso não começou, mas teve seu ápice com os milênios e agora avança também pela geração seguinte, é um consumidor muito birrento, muito mal habituado. Ele realmente crê que ele é acionista da empresa.
ele acha que comprar é uma espécie de homenagem que ele faz para quem ele quiser. Essa relação que o consumidor moderno tem com os produtos e com as marcas é bem diferente do que tinha 50 anos atrás. Aqui é um câmbio. Antes, há 50 anos, a dona de casa comprava um frigorífico, ele gelava, ela ficava feliz. Se ele durasse, então, nossa, era a pessoa mais feliz do mundo. Hoje o consumidor, ele olha assim, tipo, o que isso faz mesmo? Isso refresca a água? Grandes coisas. Agora, eu quero saber, essa fábrica aí desse frigorífico tem algum contrato infantil, de trabalho infantil? É alguma coisa que vem da Amazônia? Já agora, qual é a política salarial das mulheres nessa empresa? Ou seja, o consumidor ele vai acrescentando uma série de exigências, uma série de coisas novas, porque ele sabe que tem canais para extravasar as suas opiniões e as suas ansiedades. Se é bom ou é mal, eu costumo dizer que as coisas não são boas ou não são mais, elas apenas são, né? E por serem, a gente tem que gerir essas coisas e fazer com que elas sejam positivas. Via de regra, vamos conseguir, e de vez em quando a gente não vai conseguir. E o nós aqui é bem, bem geral, é o nós publicidade, nós empresas, nós marketing, enfim. O Edson faz aqui muito o ponto inicial da comunicação do produto. Mas hoje, até pelo que me está a dizer, é quase tão importante gerir a relação que depois o consumidor tem com o próprio produto ou com a própria marca do que a comunicação. O que é que pesa mais hoje em dia? A comunicação é importante, mas isso também não mudou. Ela é um elemento, né? Ela não tem como ser responsável por tudo. Eu até costumo dizer, a comunicação até pode ter uma especial importância no lançamento de alguma coisa, porque se a coisa é desconhecida, ninguém vai consumir. Mas depois ela não pode ser responsabilizada, porque não é papel dela e ela não tem essa capacidade de levar a vida inteira do produto nas costas. É muito caro, inclusive, você viver só de comunicação. É suposto que os produtos tenham uma relação, apesar de qualidade, que as pessoas gostem dele, né? Depois as empresas que os produzem, elas têm que ter, hoje em dia, têm que ter noção da sua função na sociedade. O consumidor acabará por saber quem é a empresa produtora, isso vai acabar maculando ou ajudando a imagem que as pessoas têm desse produto. E a comunicação, ela serve para manter a relação viva. A comunicação é aquele jantar que você leva a sua esposa de vez em quando, no dia dos namorados, para lembrar por que a relação existe. Isso é a comunicação. Agora, o casamento é feito entre a marca e o consumidor. Mas aqui também voltando outra vez a esta questão. De antes conseguíamos recolher muito poucos dados de um consumidor. Tínhamos estudos de mercado, é certo, tínhamos muitos inquéritos, mas hoje temos uma fonte quase direta e inimaginável de dados que nós conseguimos sobre o consumidor. É mais fácil hoje comunicar com o consumidor e identificar o extrato em que queremos tocar e fazer a comunicação com ele, ou é um desafio acrescido? É mais fácil hoje se você tiver, digamos assim, aquele bom senso de saber filtrar a informação e de agir em conformidade com aquilo que o seu feeling, bom senso, também comanda. Ou seja, nós ainda não... Decisões de que levam a você a reagir sobre o comportamento de pessoas, ainda tem que ser feita por seres humanos. Ou seja, não há uma máquina, não há um algoritmo, não há um Excel que determine o que vai ser feito. Aqui há pessoas com sensibilidade e talento para tomarem boas decisões em cima dos dados que existem. Existem pessoas que você pode entupir, o máximo de dados, e não vai dar em nada, porque ela vai reagir mal, ela vai pensar mal. No passado, havia já muitos dados, talvez com um pouco mais de dados era melhor. Hoje, talvez exista excesso de dados, e decidir com um pouco menos de dados e um pouco mais de feeling não é mal-vindo. Mas o feeling continua a ser essencial. É essencial. Eu já vi departamentos de marketing pararem de trabalhar assustados com os dados, à espera que os dados
todos juntos decidissem sozinhos alguma coisa. Não ia. Não, isso é inoperância. É normal até que isso aconteça, mas não é bem-vindo. Até porque não dá para você... toda decisão de mercado acaba por ser para amostragem. Com mais ou com menos. Mais robô, menos robô. Mais algoritmo, menos algoritmo. Tudo, até o algoritmo, tem a ver com um certo bom senso do computador em relação ao comportamento anterior. Não dá para você achar que vai haver um número mágico, uma decisão mágica ao clicar um botão. Não vai acontecer. E agora aqui numa questão paralela, até porque temos de focar-nos aqui também um bocadinho no retalho, estamos aqui a fugir muito para a área da comunicação, mas um dos principais desafios que muitos retalhistas em conversas que vou mantendo têm apresentado é que papel terá a loja no futuro. Ou seja, hoje temos um consumo muito massivo através dos canais online, a pessoa vai, mesmo quando vai à loja, consulta primeiro o site e vê o preço e compara com o concorrente. Qual será o aspecto distintivo da loja do futuro que vai fazer com que as pessoas continuem a ir à loja? Bom, será sempre um lugar onde a pessoa se sentirá bem-estar. Né? O que isso significa? Isso muda de tempos em tempos. Né? Nunca será um lugar onde eu vou para sofrer. Né? Há uma parte do consumidor, está mais ou menos claro, estabelecido, que encarará a loja como um lugar que, depois que ela fez todo o shopping online, onde ela vai para finalizar a compra. E aquele outro que vai fazer justo o contrário. Ele vai na loja provar, testar, ver, medir, etc. tal, ter certeza, aí vai comprar online. Esses dois consumidores me parece que vão continuar existindo, pelo menos por mais uma década. Mas para um e para outro, uma coisa é clara: se a loja for soturna, se o atendimento for ruim, for mal localizado, não vai nenhum e não vai o outro também. Então, precisamos que continuar a ter noção de que a loja é o templo do consumo. A loja é onde é a nossa igreja, onde o nosso congregado, o consumidor, chega e quer estar à espera de encontrar um vendedor, né, um atendente que, de algum jeito, ele trate com carinho e entenda e lhe explique aquilo que ele tem dúvida. Isso não vai mudar. E, aliás, lojas sem ninguém para atender... Pode ser, já há testes disso em todo mundo, e é natural que aconteça, mas atenderá também um certo tipo de consumidor. Provavelmente mais aquele que já fez toda suas questões, já resolveu tudo que tem na vida sobre o produto e só quer mesmo um lugar muito rápido para chegar e clicar um botão, retirar aquela caixa e ir embora com o produto. Isso vai existir também. Mas esses dois tipos de consumidor não são o mesmo consumidor, no fundo? Podem ser em momentos diferentes da vida. Né? E até em relação diferente de categoria em categoria de produto. Né? Se calhar ele quer mais autonomia para um produto que, sei lá, de consumo imediato, e quer ter menos autonomia num produto muito caro, em que ele é um investimento muito grande e que ele quer ter certeza, quer ter mais uma prescrição, quer mais alguém para dizer, mas esse é melhor do que esse? Será? Então, assim, ele vai continuar existindo. Esse consumidor uno, que só pensa de um jeito e que só tem uma atitude, não vejo ele existir. Nem nunca existiu. Nem nunca. Ele só existiu no tempo que não havia opção, né? No tempo que... Bom, o que temos para hoje é isto. Então, o senhor leve para casa ou não leve, eu consigo, né? Mas desde que haja uma sociedade de consumo onde há muitas opções, eu posso optar por ser o que eu quiser. Deixa alguém querer me vender, né? E agora vamos para uma última pergunta, aqui um último tema, que é a sustentabilidade. É um tema que é caro a muitas marcas, é um tema que nós também já abordámos aqui em vários trabalhos que fomos fazendo. Tornou-se trending topic quase entre as marcas ter comunicação neste âmbito. Já falámos aqui de responsabilidade também social e corporativa, também aqui quando estava a dar aqui um exemplo numa resposta anterior. Sendo que as coisas estão a mudar, ou isto é só uma operação de charme para parecer que estamos a fazer alguma coisa? Não, as coisas estão a mudar. Por vontade própria, por desejo ou por obrigação. E acha que o consumidor aqui também teve um papel a pôr este tema na agenda? Ele tem um papel, claro que sim, né? Mas é um papel crescente. Eu até acho que o consumidor ele ainda se demite muito das suas obrigações enquanto cidadão.
ao exigir e digamos que as empresas sejam mais sustentáveis. Infelizmente, o consumidor, ele, por qualquer 10 centavos, ele troca de opinião. Isso é uma verdade, ainda. Talvez a geração Z talvez tenha outra opinião a dar. Eu espero que eles fiquem mais velhos para saber se eles não mudam também com o tempo. Eu já vi vários, eu vi até hippies virarem CEOs de empresa e mudarem de opinião com o tempo. Mas voltando, há uma obrigação real, concreta, legislativa, que obriga as empresas a ir por aí. Até mesmo um instinto de sobrevivência. E há muito empresário ou acionistas de empresas que querem que as coisas sejam feitas de maneira diferente porque desejam que exista um mundo daqui a 100 anos. Então, isso é tudo real. É tudo real. Há algumas empresas que até escondem o que fazem, ou escondiam o que faziam até pouco tempo. Acho que há 10 anos atrás, essa coisa de ser sustentável ainda era uma coisa um pouquinho de esquerdas, digamos assim. E muitas empresas grandes faziam o seu trabalho e tinham ainda um pouco medo de comunicar. Ou não sabiam comunicar? Eu acho que era mesmo não vontade de comunicar. Ou seja, porque há aquela coisa, é uma multinacional, está fazendo tudo direitinho em 100 países, mas depois tem um paizinho ali que não está fazendo bem, sabe? E aí, melhor a gente não falar no assunto, né, para ninguém ir atrás. Isso tem mudado bastante, a começar pelas multinacionais, mas depois acaba por ter, estamos na Europa, ou seja, há uma legislação em andamento e cada vez mais forte e presente. E isso leva, então, que o consumidor também tenha mais consciência, para que ele veja mais conversa sobre o assunto. Ele lê mais notícias sobre o assunto, ele começa a ter mais opinião sobre o tema e começa a querer saber até daquela empresa que nunca pensou em falar do assunto. Mas vocês fazem o quê? Como é que vocês fazem? Abre essa caixa preta que eu queria ver. Talvez até continue comprando se descobrir que vocês não fazem nada ou não fazem tão bem, né? Porque eu gosto do sabor da coisa que você faz. Mas se descobrir que não faz, que até fazem direito e fazem bem e querem fazer melhor, esse é o ponto emocional do consumidor. O consumidor está numa de ele sabe que ele pode fazer melhor, porque é verdade, todos nós podemos fazer melhor. Então, ele também acha que as empresas podem fazer melhor. Então, eles querem, no mínimo, saber que as empresas estão em movimento, né? Essa talvez seja a grande exigência, ou a via de regra. O que é bom, abre espaço para que as empresas possam fazer mais. Então, isso é uma realidade, é concreto, e acho que isso não tem como voltar atrás. Não vejo como. E a pandemia veio acelerar isso. Porque a pandemia ela introduziu o tema morte do planeta de uma maneira muito visível. Essa metáfora ficou muito clara. Nunca a natureza foi tão importante nas nossas vidas. É impossível imaginar que o passo seguinte a gente vai fazer de conta que nada aconteceu e que não tem nenhum impacto e vamos seguir consumindo e gastando tudo e fazendo e não vai acontecer isso. Mas agora mesmo só para fecharmos, sente que se tornou um selling point esta questão da sustentabilidade? Tornou-se um selling point? É um selling point. Eu costumo dizer, coisas boas, por que não faturar em cima delas? É melhor do que faturar em cima das coisas mais. Então, é um selling point e que bom que é um selling point e eu vou torcer e vou trabalhar para que seja cada vez mais um selling point. A gente não tem que ter medo de vender bons comportamentos, nem vender boas atitudes, nem vender coisas que podem salvar a vida de pessoas. Mas isso é mercantilismo, né? Você está comercializando ideais. Que bom. Melhor do que comercializar maus ideais. Ou seja, aí é que não vale a pena mesmo. É isso, Edson. Obrigadíssimo pela sua presença hoje aqui connosco. Para vocês, nossos ouvintes, esperamos na próxima edição do podcast Retail. Obrigado.